Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Go, como você sabe, trazendo sempre assuntos sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos conversar com a médica ginecologista, doutora Leila Lopes. Tudo bom, doutora Leila? Tudo bem, Drago. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer, e principalmente é um assunto que a gente sabe que tem tanto tabu envolvido, né? As pessoas às vezes questionam tanto, sabem tão pouco, confundem tanto as coisas, então é um prazer enorme estar aqui. Que bom você ter falado confundem, né? Algumas coisas, então hoje a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, pois vamos falar sobre menopausa e reposição hormonal. Isso, É isso? isso. Reposição hormonal da menopausa. Primeira coisa, doutora Leila, eu queria ir antes de iniciar a menopausa, certo? A gente sabe que a menopausa é um momento da vida de toda mulher, né? Mas a vida, a rotina da mulher, desde mais jovem, impacta nesse processo da menopausa, deixa mais tardia ou deixa mais precoce? Existe alguma maneira de rotina da vida da mulher que impacta nesse período? Na verdade, Sim. esse marco, a menopausa, ela é determinada mais ou menos geneticamente. Então, assim, alguns fatores como o tabagismo podem influenciar, mas de uma forma geral, a idade da menopausa ela é muito ligada à sua questão genética mesmo, né? Isso. Agora que, claro, quando, né, como hoje tudo que a gente conversa é muito relacionado à qualidade de vida, hábitos de vida, quanto mais você entende, consegue se preparar para este período aí, você vai ter uma transição mais tranquila. Perfeito. É isso que a gente sempre procura Com certeza. esclarecer. Porque o que a gente vê? Na prática, quando a menina está pertinho de menstruar, a mãe ela começa a se informar, ela leva para a ginecologista para conversar, né? Quando a mulher vai engravidar, ela vai buscar muita informação. Então, Sim. ao longo da vida, e quando eu falo menopausa, aí começa a gerar aquele medo. Então, é o contrário, as pessoas às vezes querem ignorar. Sim. Por quê? Porque associa um pouco menopausa a envelhecimento. O que a gente via antes? A idade média da menopausa antes realmente era mais cedo e a expectativa da mulher era muito mais baixa. Então, a mulher ela ia entrar em menopausa, daqui a pouco ela já entrava realmente naquela fase e morria dali a pouco, digamos assim, né? Então, hoje, depois que você entra na menopausa, a idade média aqui no Brasil, ela é de 50 a 55 anos, né? 48 a 55, os estudos, eles oscilam um pouquinho, mas assim, você vê que deve ter aí pelo menos um terço de vida pela frente. Com certeza. E se você se cuida direitinho, né, a tendência é que você realmente possa viver bem por essa fase aí após a menopausa. Então, a grande confusão começa aí, né? É o medo de conversar sobre isso. Sim. Na prática, é muito isso que a gente tem mesmo. Você falou um ponto aí que já abriu aqui as minhas dúvidas. A questão da menopausa, ela é um marco. Não é isso? Então, esse marco ele é caracterizado pela última menstruação. Isso. Então, quando a mulher tem a última menstruação, isso quer dizer que ela já está em menopausa. Isso, ela entrou em menopausa. Então, eu só posso dar retrospectivamente. Se eu atendo uma paciente e hoje ela, doutora, menstruei há 3 meses, ainda pode retomar esse fluxo. Sim. Porque você vai tendo ali a falência do ovário, que é o órgão que produz os hormônios, mas nem sempre ele vai parar em definitivo. Então, alguns pacientes ficam oscilando, a menstruação vai e volta, começa a aparecer ali alguns sintomas, né? Mas quando ela para, a gente sempre fala, quando parar por 1 ano, aí realmente você entrou em menopausa, né? Foi a sua menopausa, aliás. Certo. E aí você não é mais para menstruar. Caso menstrue após 1 ano, aí já a gente abre ali um parênteses, que você já vai ter que investigar. Por quê? Porque 1 ano ele delimita mais ou menos, né? Que aquela fase de período que a gente chama hormonal, ela já cessou, né? Ou diminuiu a ponto de realmente não vir mais menstruação. Interessante. Aí esse período, por exemplo, de 1 ano que ela teve a sua última, teoricamente a última menstruação, e ficou observando ali que não menstruou mais,
e até completar o ano, que aí confirmado, olha, realmente você teve a sua Menopausa. última menstruação, está na menopausa, aí esse ano é o climatério, é isso que você... Climatério é esse período que antecede, digamos assim, né? Por volta dos 40 anos, você já entra nessa fase, porque você já começa a oscilar ali um pouquinho a questão da produção hormonal. Sim, Algumas mulheres podem começar a apresentar mais alguns sintomas. Então, na prática, a gente conversa muito com a paciente, assim, orientando sobre alterações menstruais, sintomas que porventura podem aparecer. E quando eles aparecem, é valendo, né? Geralmente né? as pacientes se queixam mesmo. Então, assim, na prática, né, a gente orienta assim que é importante você ir conhecendo, entendendo um pouquinho, exatamente para ter o domínio dessa situação toda. Certo, então o climatério ele antecede a menopausa, é Isso, isso? E quais isso. são os sintomas do climatério, assim, como é que Aí você vamos consegue lá, né? identificar, né? Então, é assim, geralmente os primeiros sintomas que começam a aparecer são, o nome científico é fogachos, né? Que são as ondas de calor. A onda de calor, Drauzio, é um dos sintomas, Krause, desculpa, Drauzio, que mais incomoda a mulher, porque geralmente ela pode acordar à noite, né, com aquele suor noturno, e aí isso já vai levar a uma insônia, que é outro dos sintomas associados à menopausa. Então, pode ocorrer durante o dia também, mas geralmente a onda de calor noturna é uma das coisas que mais incomoda a mulher, Eu já porque percebi, tem até a pessoa que diz, eu tô com tanto calor, parece que tô na menopausa, isso, né? É exatamente. O isso, né? pessoal usa muito esse termo. E aí a gente Então diz é isso. assim: é calor porque tá todo mundo com calor, é Ah, porque o clima tá quente. Ou realmente é uma onda de calor, porque às vezes assim, eu estaria aqui conversando com você, sala climatizada, sim. e aí ela passa como uma onda, é uma sensação que dá, às vezes a mulher refere como sensação de formigamento, de esquentamento. Então, assim, ela passa. E a mulher que tem sintomatologia muito severa, algumas têm muito severas, então, assim, isso interfere muito na qualidade de vida, né? Sim. Nessa fase que a mulher já está aí em plena vida produtiva, trabalhando, então, assim, muitas pacientes, elas dizem que, por exemplo, professoras não conseguem dar aula na hora, porque aquilo ali dá uma sensação muito ruim. Interessante, é o Essa fogacho, né? Onda de fogaço, calor. Eu tenho certo. uma paciente que era professora e ela, assim, foi das pacientes mais, com sintomatologia mais exuberante, que ela dizia, na hora, assim, é um negócio que, tipo, me constrange muito, porque eu tenho que parar. E ela dizia, e assim, aqueles alunos jovens, eles não entendem quando me vê, assim, com aquele rubor, aquela sensação. Então, assim, Sim. ela dizia que ficava muito constrangida, né, por essas ondas de calor E diurnas. dá, assim, e Então, dá pra, externamente, dá pra pessoa... algumas sudorese, né? Ah, Mas a mulher, ela certo. fica Ela fica muito ruborizada, e aí impactada. fica suada, e aí quem tá próximo ali Algumas dá pra perceber sudorese, e a alguma... outras é aquela sensação mesmo, Ah, aquele... Você tem que parar o que você está fazendo ali para ao menos respirar um pouquinho, né? certo, certo. Então, é assim, os sintomas mais comuns que a gente tem, né? A insônia, que também está muito relacionada a essa questão aí. Na verdade, com essa diminuição dos hormônios femininos, você vai impactar em sintomas gerais, no corpo como um todo. E a gente até diz que a gente tem os efeitos mais precoces, os sintomas precoces. E, assim, uma coisa que a gente se preocupa muito são os efeitos a longo prazo, que é muito importante a gente esclarecer sobre isso, né? Então, esses sintomas mais precoces, insônia, onda de Onda de calor, calor. os sintomas que a gente chama urogenitais, que é ressecamento, diminuição da lubrificação vaginal, muitas vezes sintomas urinários que confundem até com uma infecção urinária, né? Aí, decorrente disso, alterações sexuais, né? Diminuição do desejo. Então, todos esses sintomas, eles são os mais precoces. E aí, a gente tem também irregularidade menstrual nessa fase, que pode ou não acontecer. Algumas mulheres vão estar menstruando normal, mas já podem ter alguns sintomas, e outras não. Os sintomas precedem toda essa Tipo modificação. assim, um atraso na menstruação, Isso, ou passar meses sem um mês vir, ou sem então sangrar menstruar. muito, aquele Sim. sangramentozinho bem mais demorado do que o habitual, né? Então, assim, esses são sintomas mais agudos que a gente É um chama. pouco conturbado, né, É um esse pouco período. conturbado, é. É um pouco. E aí, às vezes, a pessoa, todo mundo passa por isso, todo mundo vai passar pela menopausa, pela baixa produção ovariana desses Sim. hormônios, mas a sintomatologia é muito variável. Algumas mulheres passam super bem, não têm sintomas, e outras têm sintomas, assim, altamente incapacitantes mesmo, né? Então, Sim. esses sintomas mais agudos, eles são muito variáveis. Esses aparecem mais frequentemente, mais próximo à idade da menopausa mesmo. Então, Sim. a gente diz que o climatério começa bem antes, porque o corpo começa a passar por essas Sim. modificações. É como se o corpo Mas estivesse se preparando para deixar para essa fase
fase na vida da mulher. Para produzir, né? exatamente. Entendi. E o que é interessante a gente também saber, né? Que quando isso acontece antes dos 40 anos de idade, configura o que a gente chama... Antes a gente chamava menopausa precoce. Hoje a gente chama insuficiência ovariana prematura. Que seus ovários deixam ali de produzir os hormônios bem antes do tempo. E além dos sintomas, que geralmente vão ser mais severos na mulher, quando desenvolve isso muito cedo, né? Os sintomas metabólicos que eu iria falar, que é a questão da descalcificação óssea, osteoporose, o aumento do risco cardiovascular. Então, ele é bem maior nessa mulher que para de menstruar bem mais cedo, né? Sim. Então, essas são coisas bem interessantes para a gente ir Sim, esclarecendo observar. mesmo. E cada mulher tem o seu organismo, então Vai tem as suas então, partes, vai responder a de... menopausa de uma nunca será Nunca é igual à outra, né? Essa fase Não aí tem. nunca será igual, exatamente. Não tem. Agora, na prática, como eu falei que tem a ver com a sim. genética, então, às vezes, né, o padrão familiar, ele é interessante em termos de idade de menopausa. Então, assim, às vezes, né, mulheres que têm menopausa mais cedo, as filhas também terão um pouco mais cedo, né? Então, investiga também a mãe, né, para saber familiar, a história familiar. exatamente. Perfeito. Perfeito. E aí, então, esses são os sintomas do climatério, né? Que é esse período que antecede a menopausa. E antes da gente falar da menopausa em si, né? Do pós, quando a mulher ela tem que se adaptar a essa nova vida, você falou aí vários sintomas de que, eu não digo prejudicam, mas modificam muito a rotina da mulher. Com né? Você está aqui, tem um calor, você tem insônia. Insônia modifica muito, né, a rotina da pessoa quando você não está dormindo bem. A questão da relação sexual, que diminui o desejo. A questão da lubrificação, né, que diminui também. Então, tudo isso são mudanças bem radicais. Bem importantes. Existe algum tipo de tratamento ou algo que se faça para que isso não impacte tanto, esse período do climatério não impacte tanto na rotina da mulher? Pronto. Então, quando a gente fala na questão de sintomatologia, né? O principal tratamento que a gente tem para melhora de qualidade de vida, de sintomatologia, e principalmente essa questão relacionada aos fogachos, é a terapia de reposição hormonal. E outra coisa que também é aí bem controversa, mas que hoje a gente já tem assim diretrizes bem consolidadas, né? Tem segurança quando a gente indica, é uma coisa que a gente sempre vai avaliar direitinho junto ao paciente, riscos e benefícios, mas assim, que é o principal tratamento para melhora da qualidade de vida e de sintomatologia nessa fase. Sim. E aí como seria? Assim, cada sintoma tem o seu tratamento? A terapia de reposição hormonal, que na verdade, o que nós vamos fazer? Hoje a gente chama terapia hormonal, né? Você vai tentar repor aqueles hormônios que o seu ovário deixou de produzir. Sim. Tem um conceito hoje que a gente chama janela de oportunidade, que seria a melhor época de começar essa reposição hormonal para a mulher. Então, geralmente, você se baseia ali pela história clínica dela, por esses sintomas que começam a incomodar muito. E a janela de oportunidade, ela é mais ou menos os 10 primeiros anos aí pós-menopausa, considerando essa transição, né? Que você começa a ter sintomatologia. Ou alguns estudos mostram ali antes dos 60 anos. Então, é a fase que você vai realmente melhorar a qualidade de vida e você vai colher os benefícios metabólicos de você repor hormônio, que é o quê? Como eu falei que essa mulher ela baixou o hormônio, então ela vai ter risco aumentado para osteoporose, descalcificação, que é uma das grandes complicações, né? Que, inclusive, assim, impacta muito na qualidade de vida, porque quando você tem uma fratura, você vai parar ali a sua vida. Então, essas fraturas realmente impactam muito, né? Que são relacionadas à osteoporose. E o aumento do risco cardiovascular. Então, quando você faz a reposição hormonal nessa janela de oportunidade, então você vai estar protegendo também muito essa parte que a gente chama metabólica. Mas a janela de oportunidade seria após o climatério. É descrito como os 10 primeiros anos após a menopausa. Na prática, a gente vai começar um pouco antes, quando ela começa a ter sintomatologia, né? E aí se estende aí mais ou menos até os 60. Esse conceito, ele hoje é bem estabelecido. Por quê? Há muitos anos, quando se começou a questão do uso da reposição hormonal, então se fazia meio que indiscriminadamente, né? Em mulheres de faixa etária bem mais avançada, que hoje a gente já sabe que você não tem benefício. E aí foi quando saíram alguns estudos mostrando
mostrando aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de câncer de mama, que são coisas que hoje a gente já sabe, que realmente não tem fundamentação quando você usa nessa janela de oportunidade, a reposição hormonal. Então, quando você vai colocar numa balançazinha, quando você faz na hora correta, né, avaliando ali benefícios e riscos, então a balança do benefício ela vai lá para cima, realmente, né? Sim. Mas assim, Krause, é muito mito ainda acerca da reposição hormonal. Então, assim, é uma coisa muito importante para a gente desmistificar, porque existe muito medo relacionado principalmente a câncer de mama. Porque antes se usavam outros tipos de hormônio, outras doses e numa faixa etária que não é a que a gente recomenda atualmente. Então, mulheres ali acima de 60, 70 anos. Então, realmente, alguns estudos mostravam discreto aumento para risco de câncer de mama. Hoje, a gente não pode dizer que é isento de risco, mas, assim, o risco é mínimo e você tem muitos benefícios a colher, principalmente em termos de qualidade de vida. Sim. Então, assim, a reposição, a gente vai ter ali as indicações clássicas, a gente vai ter as contraindicações e a gente tem os benefícios adicionais, né? Por que a gente fala benefícios adicionais? Porque além das indicações, tem muita coisa que melhora. Qualidade de vida, pele da mulher como um todo, essa questão da resposta sexual. Né? Então, assim, são coisas que a gente sempre tem que ponderar, explicar, né? Desmistificar para a mulher melhorar a qualidade de vida mesmo. Eu estou só com uma questão, porque assim, a gente estava falando do climatério, que tem todos esses sintomas. Esses sintomas, eles perduram durante a menopausa ou é só nesse período de transição? Podem perdurar. Então, assim, tem mulher que vários anos após, elas ainda apresentam ondas de calor. E, assim, alguns sintomas como essa síndrome geniturinária, que é o ressecamento, o ardor, na verdade, isso aí tende a piorar com o tempo. Entendo. Por quê? Porque, assim, uma vez que cessou ali a produção hormonal, então, assim, a vagina, ela vai ficando... A vagina, normalmente, ao longo da vida reprodutiva, até a mulher entrar na menopausa, então, ela tem ali aquela lubrificação, tem uma vascularização aumentada, né? Tem toda a produção de substâncias, colágeno, elastina. Então, isso tudo com a produção dos hormônios vai diminuir. Então, tende a ir progressivamente diminuindo. Então, a síndrome geniturinária, que são esses sintomas de ardor, ressecamento, o próprio desconforto na relação sexual, sintomas urinários, né? Eles entram nessa escala de piora ao longo da vida da mulher. O corpo, ele é uma coisa fantástica, né? Porque, assim, na realidade, como ela para de ovular, é como se a natureza dissesse, não, então você não precisa mais ter relação sexual. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, é o corpo dizendo, olha, não tem necessidade de você ter lubrificação, não tem necessidade de você ter desejo, porque você não está mais... É muito interessante. Sendo aí a ciência entra para dar uma qualidade de vida que a mulher merece. E às vezes a gente usa um termozinho assim, dizendo, né, que a menopausa ela é para ser uma pausa na sua vida reprodutiva. Sim. Mas ela não precisa ser uma pausa na vida da mulher. Com certeza. Como muitas vezes é encarada, né? Boa. Porque ela... Verdade. E assim, a gente entender e saber que também nem todo mundo vai passar por tudo e que hoje a ciência, a medicina está aí para ajudar em muitos aspectos, com né? certeza. Então, assim, o climatério, ele na realidade é uma preparação para a menopausa, né? Pelo que eu entendi, aqueles sintomas, alguns vão perdurar, outros vão diminuir, mas a tendência é aumentar, como no caso aí do ressecamento e tal. Esses sintomas a gente chama síndrome climatérica, né? Síndrome climatérica. Síndrome climatérica. Perfeito. Exatamente esse grupo aí de sinais e sintomas, né? E aí tem também aquela parte, né, a própria parte assim de cognição. Então são várias coisas que modificam um pouco mesmo. Mas como assim cognição? O que é que seria? Essa questão relacionada ao próprio esquecimento, esses sintomas, né? Eles tendem a acentuar com o tempo, alguns estudos mostram realmente relação com essa baixa dos hormônios. Sim. Isso aqui não é uma indicação para a gente, vou fazer reposição nesse sentido. Mas os estudos vêm mostrando que são benefícios para a mulher no geral quando você faz reposição. Então, você melhora como todos esses outros aspectos, né? Que aí era o ponto que eu ia entrar. Então, a mulher passou pelo climatério, teve esses seus sintomas, e aí entra a questão da reposição hormonal, como você já iniciou aqui falando. É durante o resto da vida dela, doutora, que ela vai ter que ter esse acompanhamento. E outra, para você já continuar até na questão, a mulher consegue ter uma qualidade de vida parecida com o que ela tinha antes da menopausa? Como vai ser a vida da mulher depois da menopausa?
ela melhora significativamente Significativamente, nessa sim. qualidade de vida. Esses fogachos, assim, os estudos mostram 70 a 90% de melhora. Então, assim, Certo. realmente é uma melhora significativa no âmbito sexual. A Hum, gente trata, quando você começa a reposição, você faz também tratamento local, com hormônios locais vaginais, que ajudam muito, né? sim, E hoje também tem outras tecnologias que podem ajudar na base de energias. Mas, sim. assim, de uma forma geral, a reposição hormonal ele é o tratamento basal, como se fosse o melhor tratamento para esses sintomas. Certo. Algumas pacientes não podem, é como eu disse, a gente tem indicações e contraindicações. Ah, Pacientes que têm histórico pessoal de câncer de mama. Eu sim, tive um sim. câncer de mama, ou tive uma lesão Tem que ser pré-neoplásica, bem eu avaliado, já né? tive um infarto, Hum, né? Então, assim, algumas pacientes realmente não vão poder. Então, a gente tem os tratamentos que a gente chama mais segunda linha de tratamento, sim. né? Para esses sintomas vasomotores, a gente usa os medicamentos que a gente chama inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São aqueles que vão agir nesses sintomas de ansiedade, de depressão, Hum, que eles também melhoram muito as ondas de calor. hum, E outra coisa que eu esqueci de falar também, né, que esse quadro relacionado à ansiedade, ele aumenta nessa fase da pós-menopausa, ansiedade, irritabilidade. hum. E aí nós ginecologistas, a gente acaba tendo aquela visão da mulher como um todo. Por quê? Porque às vezes não é só a coisa orgânica. Uhum. Se você vê, às vezes, a mulher quando entra nessa transição da menopausa, tem um termozinho que a gente usa, é síndrome do ninho vazio. Então, às Hum. vezes, a idade da mulher, ela viveu ali a vida toda. Cresceu, algumas, né, se voltam para a maternidade. E aí, quando chega na fase da menopausa, às vezes os filhos começam a sair de Já casa. foram, né? Tão Então, assim, indo. para algumas, essa fase ela é difícil nesse Ela aspecto, já né? está passando por Já várias. está passando ali várias Nossa, coisas, e aí a gente chama, né, tem esse a nomezinho, síndrome síndrome do do ninho ninho vazio. vazio, Então, que que para é algumas também é interessante. os filhos indo embora, né? Exatamente. E Então, a é uma fase casa. que tem, Hum, tem mudanças. Às vezes ela está ali, a própria vida conjugal nessa fase. Nem sempre tem ali a sintonia do casal. Então, às vezes o homem não vai entender direito a fase que ela está passando, as dificuldades que ela está passando, do ponto de vista para ter uma vida sexual satisfatória hum. por conta da sintomatologia. Então, a gente tem que enxergar como um todo e tentar proporcionar para essa mulher realmente, né, onde é que a gente pode atuar, onde é que a gente vai poder melhorar a sua qualidade de vida. Essa conversa mais ou menos que a gente Com tem com certeza. elas. Então, pelo que eu estou observando, não são apenas sintomas físicos, né, mas psicológicos também e Exatamente. pesados, né, porque até algumas substâncias que o hormônio, né, a falta de hormônio que ela está produzindo já vai desencadeando assim uma série de sintomas. Mas o fator psicológico conta muito também, né? Com certeza. Então, nesse Pois período é. também a ansiedade aumenta, pode ter quadro de depressão, é isso? Exatamente. Os quadros depressivos, eles são mais comuns, né? Hum, Eu gosto de dizer assim, né? Que, na hum. verdade, a mulher ela é corpo, alma e coração. Corpo, alma e Então, não vai dar coração. para você dissociar essas três coisas, especialmente É nessa fase, verdade. né? Nessa fase aí da menopausa. Então, precisa de um olhar bem interessante, né? Bem Hum, cuidadoso. E outra coisa também que você perguntou, a questão do tempo da sim, reposição. Eu falei na janela de oportunidade, né? sim, sim. Que são esses 10 anos Uhum. aí. Então, assim, a maioria dos estudos realmente ele fala sobre essa janela de oportunidade, mas a gente já vê aí vários estudos mostrando que você vai ter sempre que parar e ponderar risco e benefício. Sim, Porque se de repente a mulher usou ali já por um tempo maior, eu vou suspender e retoma tudo. Então, a gente vai ter que parar e conversar com ela, sim. né? Então, assim, todos esses riscos, né? O medo inicial era associado a câncer de mama. Hoje, as formulações que a gente usa, elas são muito seguras quando você é bem indicado. Então, assim, esse risco de câncer de mama é um risco estatisticamente muito pouco significativo. Uhum. Então, a gente sempre vai tentar passar essa segurança para a mulher, para que ela aceite, para que ela, uma vez não tendo contraindicação, ela vá aderir ao tratamento proposto, né? Então, assim, é muito interessante isso. E a reposição, a gente diz assim, até quando? Até a próxima consulta. Porque, Uhum. assim, realmente é interessante você ter esse acompanhamento e todo ano a gente vai reavaliar. Tá tudo bem? Tá bem de sintomatologia? Os exames estão bem? Porque essa fase também pode coincidir com o aparecimento das doenças crônicas, né? As Sim. doenças cardiovasculares. Então, A assim, a mulher ela osteoporose, né, precisa, como a você falou. osteoporose, Uhum. ela precisa ser avaliada continuamente. Uhum. Então, é a fase que realmente a mulher vai precisar desse acompanhamento aí, bem de Pelo que eu perto. estou observando, o ginecologista, ele vai ser, eu acredito, nessa fase, assim, em todo o período da vida da mulher, né? Mas nessa fase especificamente, ele vai ser como o grande orientador, porque ele pode
vão ter situações com que ele não vai conseguir resolver, porque vai ser um cardiologista, vai ser um ortopedista, né? Exatamente. Então, mas passando um psicólogo, né? Um psiquiatra, alguém nessa linha, porque passando pelo ginecologista, vocês orientam também como que a mulher deve proceder. Exatamente. Geralmente é o médico que ela vai ter o primeiro O contato, primeiro né? contato, Que ela sim. chega com essas queixas, que a gente começa a investigação. Geralmente a investigação de doenças crônicas começa pelo ginecologista Sim. também. E aí depois você vai direcionando quando ela precisa de outros profissionais. Pronto. E aí essa questão dos hormônios em si, você falou um pouco sobre a questão do ressecamento, né, lá que tem as pomadas e tudo, mas porque pelo que eu entendi, ela deixa de produzir um hormônio, né, que ela estava ali produzindo Os é, hormônios femininos, né? isso, ela deixa de produzir, é isso? Não, ela não deixa, você não Ah, cessa uma produção total, você ah, reduz a níveis muito baixos, sim, né? Na verdade, a gente não pode dizer que você deixa a produção total, mas reduz a níveis muito baixos. sim, E que aí, impacta no organismo da isso, mulher. né? Os principais hormônios femininos são o estrógeno e a progesterona. Sim, A mulher também tem a produção dos androgênios, que é tão falado hoje, a questão da testosterona, né? Mas a sim. gente tem que lembrar que a testosterona, ela a mulher produz testosterona, mas ela não é o principal hormônio Hum. feminino. Então, ela tem importância, ela Mas também precisa ser diminui nesse período, é? vista, também reduz. Mas Sim. muitas vezes, quando você começa a reposição clássica, ela vai ter uma melhora bem significativa da qualidade de vida como um todo, Hum. né? Então, assim, é muito importante a gente fazer essa ponderação sobre a questão hormonal feminina mesmo. Sim, porque aí você vai, assim, se ela deixou de produzir, na verdade ela não deixou de produzir, né? Diminuiu Níveis extremamente extremamente baixos, né? baixos, então aí entra o profissional e faz a análise para que volte mais ou menos ao que era antes. Então, teoricamente, a mulher tem uma vida praticamente igual ao que ela tinha antes, ou estou enganado? Muitas Ah, mulheres, elas realmente chegam, é assim, é outra vida, elas usam esse termo, né? certo. Comecei o medicamento, tô Ah, bem, é outra vida. Então, assim, realmente você dá uma melhorada com importante, certeza. qualidade de vida. E aí, psicologicamente também ajuda, né? Com certeza. E Ah, aí, outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer jamais, né? ah, Principalmente nessa fase, é a questão de mudança de estilo de vida. hum, Por quê? Porque além de tudo isso, tem a questão também metabólica ligada assim, redistribuição de gordura corporal. Então, quando você vai prescrever hormônio, a primeira coisa que a paciente chega e pergunta, doutor, engorda? Na verdade, assim, como tudo, né? A mulher toda. engorda, Não sei quando é que a mulher chega e pergunta que não engorda, mas. período que ela não vai se preocupar com isso, né? É, Primeira mas, preocupação. assim, na menopausa, a gente, infelizmente, tem essa redistribuição da gordura corporal, que é o quê? Hum, Muda aquele padrão que a gente chama ginecoide da mulher e começa a ter maior depósito de gordura abdominal. E hum, também a gordura que a gente chama visceral, que é que aumenta o seu risco cardiovascular. hum. Então, é muito importante a questão de mudança de estilo de vida. Por quê? Porque a gente vai conseguir melhorar, ajudar nessa parte metabólica. A reposição também ela é importante, né? Sim, Ela ajuda nessa parte metabólica. Mas a questão de controle alimentar, atividade física, que hoje a gente fala tanto, eu sempre digo assim para os pacientes, se na vida toda era tão importante, então, assim, nessa fase agora é é fundamental, extremamente né? importante, é. Essa questão da massa óssea, osteoporose, você forma um pico de massa óssea ao longo da vida. Depois que você entra na menopausa, então você vai começar a perder massa óssea, perder massa muscular também. Então, assim, se além de, ao longo da vida, era para ter tido aí todos os cuidados que às vezes a gente, né, na vida Sim. produtiva não tem, Hum. então nessa fase realmente é importantíssimo você atentar para isso, para você manter ali, pelo menos, uma boa qualidade de vida, né? Para você ter realmente mobilidade boa, manter musculatura, manter a massa óssea. Então, são coisas muito importantes, essas ligadas a estilo de vida, uma coisa que a gente procura orientar muito. Eu vi a gente falando aí de estilo de vida e exercício físico, eu vi uma reportagem falando sobre a importância dos exercícios para as pernas, né? De que quanto mais você tem a musculatura da perna forte, mais você vai passar pela fase da terceira idade, né? Na fase quando você tiver idoso, de uma maneira mais produtiva, assim,
vai ser melhor. Então, entra aí mais uma vez a questão da Com atividade física. certeza, exatamente. E na menopausa isso é É fundamental, fundamental, né? né? Então, assim, eu acho que a mulher como um todo, realmente, como ela associa a menopausa, muitas vezes a questão do envelhecimento, né? Sim, Então, ela tem medo, ela não pensa, ela não procura. Mas eu acho que é uma coisa que a gente realmente, você tem que preparar para isso, né? Preparar, buscar ajuda. O caminho é mais ou menos esse, né? E certo. tem que começar cedo. Você tem que realmente ser orientada. E Hum, assim, acho que na fase inicial passa muito por essa questão de mudança de estilo de vida mesmo. Redução de estresse. Se a gente for observar direitinho aqueles pilares que a gente fala relacionados à saúde e bem-estar como um todo, né? Que é sim, o quê? Você dormir bem, sim. controlar estresse, alimentação equilibrada É. e atividade física. A Então, gente faz tantas coisas, perdão, doutora, mas a gente faz tantas coisas na vida, assim, se preocupa com tantas metas que tem que atingir, e esse básico a gente deixa de exatamente. segundo plano, né? Que é É. justamente dormir bem, é diminuir o estresse, boa alimentação E a e atividade atividade física. física. Mas isso aí eu acho que é a base de você ter É a base, uma com vida saudável. certeza, Aí a gente deixa de né? plano, não. Por quê? Porque eu tenho que finalizar um mestrado, eu tenho que ganhar uma promoção, Exatamente. eu tenho que ter um bom relacionamento social, eu tenho que comprar aquela roupa, eu tenho que fazer aquela viagem, eu tenho que fazer tantas coisas, É eu tenho que verdade. ter dinheiro, É, mas o básico a gente deixa de segunda mão. é. E na realidade é o que vai É. impactar Então, no nessa resto da vida fase, a da gente gente. tenta realmente conversar muito sobre isso, essa questão da mobilidade, né? Sim, Que é o que sim, você estava falando. Então, sim. assim, se eu quero ficar bem lá na frente, Tem que começar de eu vou agora, ter que né? começar um pouquinho mais cedo, Tem que né? começar agora. É a mesma coisa. Se eu quero diminuir meu risco de infarto, trombose, derrame, que eu sei que ele vai aumentar com a idade, Ah, então eu tenho que começar mais cedo. E a mulher, ela passa a ter risco, na pós-menopausa, ela passa a ter risco de doenças cardiovasculares muito mais aumentadas. Então, a gente sempre fala assim, ó, não tem outro caminho, não tem outro caminho, realmente é esse, né? é. Existe aí o direcionamento. Uhum. E tá aí a ciência para ajudar no que for Exatamente. preciso, né? E pelo que eu percebi, todos os sintomas que a menopausa vai trazer para a vida da mulher, que é uma mudança, né? É uma nova fase no corpo da mulher, no organismo da mulher. E hoje a ciência traz um tratamento para acompanhar isso, né? Pelo que eu percebi. Exatamente. Tudo que você falou aí que traz insônia, osteosporose, né? Que pode trazer problemas cardíacos, a diminuição da libido, ressecamento, tudo isso, a ciência está ali do lado para não deixar Exatamente. que Então, a gente vai tentando, para paciente tem contraindicação, você vai ver esses medicamentos de segunda linha, mas é importante a gente realmente, né, mostrar que tem caminhos a seguir, né? Porque às vezes a paciente, minha mãe teve isso tudo, nunca tratou e passou. Mas a gente hoje visa muito melhorar realmente a qualidade de vida, né? E principalmente pelo que eu falei, a expectativa de vida da mulher ela aumenta muito. sim, Então, você vai ter muitos anos pós-menopausa. E uma coisa que a gente vê, esses sintomas que a gente chama geniturinários, né? Que é ali o ressecamento. sim. Às vezes as mulheres elas têm vergonha de falar, né? É Então, mesmo, às vezes doutora, elas ainda têm existe isso. vergonha. Ah, Então, você tem que ter muita pergunta ativa do sintoma para ela poder referir. Porque hum. muitas vezes elas vão ter vergonha. E é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente consegue tratar. Tem muitas medicações disponíveis que vão ajudá-la mesmo. A gente começou até falando aqui da questão do tabu, né, da menopausa. É como se fosse, você comentou que é como se algumas mulheres falam que é como se fosse o fim da vida sexual, né, É, e tudo. exatamente. Fim da vida, É, o né? fim da Ou vida. a pausa definitiva. Isso hoje em dia não tem como você pensar assim, né? Eu acho que aí tá aí um programa como esse que nós estamos fazendo aqui justamente para desmistificar isso, né? Que dá para a mulher ter uma qualidade de vida, sim, Uhum, a pós-menopausa, sim, e uma boa qualidade de vida, né? Assim, não sendo bem exatamente. acompanhada. Você acha que as mulheres ainda têm, apesar desse é, é, do acesso à informação tão fácil como nós temos hoje, as mulheres ainda têm esse tabu, ainda têm esse medo de procurar o profissional, ainda ficam com esse sofrimento para si e não tentam melhorar? Muitas têm, às vezes, até vem daquela coisa de padrão familiar. Sim, Minha mãe teve sintoma, né? Eu vou passar pelos sintomas, mas eu tolero, né? sim, sim, Então, assim, muitas mulheres realmente, elas não relatam. E tem a questão, como a gente falou, dos mitos e medos relacionados à reposição hormonal. sim. Porque por muito tempo, realmente, ficou muito tempo, inclusive médicos também, né? Na época que há uns 20 anos, mais ou menos, saíram alguns estudos aí mostrando esse aumento de relação com câncer de mama. Então, pacientes e médicos ficaram muitos Ah, anos, na verdade, né? Ali
naquela fase que a gente chama como se fosse uma pausa em termos de Sim. prescrição. Então, nos últimos anos é que vem saindo muitos estudos que nos dão muitos respaldos para Boa. você prescrever com segurança. Então, às vezes, realmente, você pega a mulher que entrou na menopausa ali há 15 anos, 20 anos, então pegou uma fase que os próprios médicos prescreviam muito pouco, porque a gente não sentia segurança. Mas hoje, com novas formulações, doses baixas de hormônio, que a gente vê que mesmo com doses baixas, você tem respostas muito boas, né? Sim. E assim, muitos estudos mostrando segurança com relação ao risco cardiovascular, com relação ao risco de trombose, risco de câncer de mama, que são riscos estatisticamente. Quando bem feita, né, essa reposição, eles são muito pouco significativos. Sim. Então, é muito importante isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho amigas próximas, amigas pessoais, às vezes, que elas vêm para consulta e você fala, explica, e elas têm aquele medo. Sim. E é uma pessoa que tem um acesso fácil a você, né? Sim, sim. Então, a paciente que não tem tanto acesso ao médico. Então, assim, existe ainda muito mito e muito medo relacionado ao uso da reposição. É um Mas trabalho, é um trabalho contínuo, né? Para Isso. que isso seja desmistificado. Trabalho contínuo. Mas assim, hoje é uma coisa que a gente realmente já tem bem segurança. E é como eu falei, a gente tem muito bem definidos indicações, contraindicações, o que a gente pode, o que a gente não pode. A reposição hormonal, você vai ter diferentes vias de administração, né? Sim. Então, você tem comprimido, você tem na forma de gel, você tem na forma de adesivo, você vai ter comprimido de via vaginal, você vai ter creme de uso vaginal. Então, assim, dependendo do quadro clínico da paciente, dependendo até do poder aquisitivo, porque algumas coisas são mais onerosas, outras são mais acessíveis, você define o que é melhor para ela mesmo. Certo. Então como você tem, existem alguns tipos de reposição, aí cada hormônio tem a sua forma, ou é a paciente que vai ditar, assim, é o organismo da paciente que você vai aconselhar? Algumas situações clínicas, por exemplo, podem lhe direcionar para você evitar a via oral, o comprimido. Certo. Por quê? Porque o comprimido ele tem passagem pelo fígado, então ele libera algumas cascatas de coagulação do sangue. Então, paciente que tem algum risco aí trombogênico, algumas taxas mais elevadas, Importante você aumentaria esse importante. risco. Então, Sim. para essa paciente, você vai optar por via transdérmica, né? Que é gel, adesivo. Como é que seria o Então, gel? a gente sempre avalia direitinho. O gel é aplicado? Como seria? É aplicado. É como se fosse um né? creme, Ele vem como é isso? pumps, que você faz a aplicação diária. Aí no corpo todo? Não, o braço, o coxa, a gente tem um local específico que você coloca ali diariamente. Exatamente. E vai colocando. Olha que interessante. Né, uma aplicação. Então, a gente tem alguma dor? Formas... Tem. Não. Às vezes, no início do tratamento com reposição hormonal, a mulher pode ter um pouquinho de sensibilidade mamária, que é normal, porque a mama ela também sofre influência de qualquer hormônio que você usa. Sim. Mas isso aí não é... A gente acho até importante falar, né? Porque às vezes elas já associam a dor a risco de câncer, né? Já estão com medo ali, essa né? cancerofobia, ela atrapalha muito. Sim. E aí é só como se fosse a adaptação do corpo. Então, às vezes, na fase inicial pode ter algum sangramentozinho. Então, a gente sempre que vai prescrever vai orientar. Sintomas que, porventura, podem acontecer e são transitórios na fase inicial. E aí tem o gel, tem o comprimido, né? Tem o gel e qual é o outro? Que você adesivo, diz? né? Um adesivo que você coloca também ou Isso, no braço que você cola ou no dorso, geralmente adesivo tem os locais mais específicos. É um adesivo como seria tipo aquele salompas, mais ou menos essa linha? Só que é pequenininho. É pequeno, né? Salompas é assim. Quando você falou, pensei nas costas, nos salompas. Então salompas é pequenininho. É pequenininho, você coloca aí. Exatamente. Aí passa quanto tempo, mais ou menos? 2 vezes por semana. Mas você fica sempre ali com ele? De adesivo. Aí como é que geralmente a gente faz esse esquema, né? Sim. Na paciente que ela está na transição, que ela ainda sangra aqui, sangra acolá. Sim. Então, eu vou querer normatizar para que ela ainda sangre, para ela não ficar tendo sangramento irregular. Então, para essas, a gente faz os esquemazinhos que ela vai poder ficar ainda sangrando, mais ou menos controlado, né? Sim. E aí, na paciente que parou de menstruar mais um ano, já é mais interessante os esquemas que a gente chama mais contínuos, que aí realmente vai ser um nível mais ou menos contínuo de liberação hormonal e ela para de sangrar, geralmente para de sangrar mesmo. Então, é tudo muito adaptado, né? Você vê que hoje a gente vai avaliando a paciente e vai vendo o que cada é caso, né? Cada caso. E também tem as patologias, né, que cada um já tem. Às vezes pode ter uma endometriose, pode ter a gente tem que ver as patologias de base, ver risco dessa mulher, né? Essa história familiar, risco, para poder definir o que vai ser melhor para ela mesmo. Outra aplicação de hormônio pode ser também por injeção?
Tem algum, ou Não, não? reposição Reposição hormonal hormonal não faz por injetável, não não. faz por injetável, né? Seriam essas Aí tem mesmo. os hormônios que a gente chama tópicos, que é o de uso vaginal. Que antes a gente só tinha os cremes vaginais. Sim, Hoje a gente já tem um que é em forma de óvulo, que é como um óvulozinho pequenininho, um óvulo revestido. A gente tem o que é o comprimido vaginal, que também é bem pequenininho. Esses óvulos comprimidos, eles diminuem um pouquinho aquele vazamento do creme, que às vezes sim, incomoda a mulher. E aí é importante que esse tratamento tópico vaginal, como eu falei, que isso tende a ir piorando com a vida, geralmente essa mulher tem que manter mesmo. A gente orienta a manter até o momento que realmente a gente, não, tem alguma contraindicação, vamos suspender. Mas não certo. havendo, a gente mantém mesmo. Perfeito. Então, assim, é um leque, né, de É o opções leque, é o leque. para que a mulher tenha qualidade de vida, né? Exatamente. Engraçado, muito bom, porque é, elas precisam se informar disso, né? Com Precisam certeza. se informar. Você pode ter uma qualidade de vida tranquila, né? Ter sido uma vida tranquila, claro, tendo esse acompanhamento que é bem importante. Agora, você falando, fiquei com uma dúvida. Pacientes que fazem uso, por exemplo, desses métodos contraceptivos de longa duração, né? DIU, né? Que coloca lá que já estão sem menstruar há um tempo. E aí elas começam a entrar nesse processo de menopausa. Atrapalha alguma coisa, doutora? Não, não interfere. Ah, Assim, nenhum método ele vai interferir na sua produção ovariana, na sim, produção dos seus hormônios, certo? Você certo. está sem menstruar por ação do método, mas ele não vai interferir em nada. Tanto é que a gente explica, nenhum método interfere no seu potencial de fertilidade. Então, independente do método, não vai atrapalhar a sua fertilidade e nem vai interferir na sua menopausa. Aí é como se fosse uma menopausa, a gente chama, né, induzida pelo medicamento, né? Menopausa porque você não está menstruando, mas a sua Isso. produção ovariana, ela está normal. E foi super interessante você perguntar isso aí, porque, inclusive, o próprio DIU hormonal, ele pode ser usado para ajudar na reposição hormonal. Qual é a grande diferença? Se eu tenho uma mulher que tem útero, eu vou precisar repor os dois principais hormônios para ela, que é estrógeno e progesterona. Sim. Então, assim, eu tenho formulações prontas que vão vir com estrógeno e progesterona, ou eu posso repor a progesterona e o estrogênio separadamente. Então, se a paciente usa um DIU hormonal, quando eu uso essa progesterona é para proteger o endométrio, Sim. porque outro medo que a gente tinha, os estudos mostravam discreto aumento para risco de endométrio. Então, a gente já sabe que quando você protege o endométrio, você exclui o risco de câncer endometrial. Então, a gente precisa usar a progesterona para proteger o endométrio. Então, se a paciente usa aí esse DIU hormonal, eu posso fazer para ela só o estrogênio. Ou seja, ela está ali naquela fasezinha da transição, Sim. 47, 48 anos, né? Está usando o seu DIU hormonal. E aí começa a sintomatologia, né? Começa a onda de calor, não está dormindo bem. A gente idosa vê que realmente os hormônios já estão oscilando. Então, vamos começar uma reposição para você. Então, não precisa a gente tirar o DIU e começar uma reposição Até porque para ela. a característica não é só parar de menstruar, né? Existem outros Exatamente, sintomas, são né? outros sintomas, não é Sim. só menstruação, né? Então, a gente pode manter o DIU e associar, né? O hormônio em forma de gel, de comprimido. Sim. Então, assim, a reposição hormonal, ela sempre Ela é muito tem um flexível, né, leque também. muito grande. Um leque grande, De forma flexibilidade, que a ela gente tem... pode fazer, exatamente. cada organismo pode se encaixar com uma forma. Mas o que eu observei, doutor, em relação a algum exame, existe algum exame que você faça de que, não, pronto, agora oficialmente você entrou na menopausa? Ou não, é tudo pelos sintomas que a mulher vem... É como eu falei, assim, em medicina a gente diz a clínica ela é soberana, né? Então, Sim. oficialmente é você parar de menstruar por um ano. Pronto, não precisa de Mas um existem exame. as dosagens hormonais que a gente dosa para ir guiando. Mas, assim, muito mais importante esse exame eu usar para me direcionar ali, é usar naquela fase de transição, que a paciente às vezes não tem uma queixa ali muito esporádica, e você vamos ver como é que realmente. Mas assim, que o diagnóstico de menopausa ele é eminentemente clínico, um ano sem clínico, menstruar, né? Perfeito. Parou de menstruar um ano, exatamente, então estamos na menopausa e vamos aí, iniciar os aqui. órgãos ginecológicos, eles entram no processo que a gente chama de atrofia. Sim, era isso que eu ia perguntar. O útero ele vai diminuindo, o ovário ele vai diminuindo, e aí chega uma hora que o ovário não aparece mais quando você vai fazer ultrassom transvaginal, aí não aparece o ovário. Às vezes a paciente, cadê meu ovário? Sumiu. Porque não está mais produzindo, né? Não está mais produzindo óvulo. Ele entra nesse
esse processo de atrofia, né? Que O a gente útero chama. também vai O útero diminuindo? também. Então, o ovário e o útero vão sumindo. Eles vão reduzindo, né? O E- ovário, às vezes, não aparece mais no ultrassom. O útero fica pequenininho. Ai, que tristeza também. Vai Não vamos diminuir. tentar por esse lado. Mas assim, precisa de alguma cirurgia depois para retirar ou não? O próprio de forma organismo, nenhuma, ele... De forma nenhuma, né? Você só acompanha ali. Na realidade, o corpo da mulher, uma das funções é reproduzir. Se ela não vai mais reproduzir, realmente não faz sentido, né? Tanto é que o homem não tem o sistema reprodutor, porque a gente não reproduz. A gente não, né, não tem uma gestação, então não faz sentido ter. Se ela não vai mais fazer isso, a natureza na sua perfeição... Se você for pensar no útero na sua perfeição, né? Um órgão que começa ali pequenininho, fica Sim. daquele tamanho quando a mulher engravida, e aí quando ela na fase final, realmente... Então, assim, eu acho que são processos. Com eu acho que essa história da certeza. menopausa, realmente, a gente, né? Eu gosto muito de dizer assim, você tem que encarar com naturalidade como as outras fases da vida. Da vida, com né? certeza. São processos. Com Ai, certeza. porque envelhecer? Ai, porque a pele? Ai, porque... Então, assim, são processos. Não tem como a gente Você vai fugir, né? escolher como é que você, né, quer atravessar essa fase, Boa, como tudo na vida, é verdade. né? Então, assim, a gente tem que insistir muito em melhorar realmente, assim, qualidade de vida e melhorar o estilo de vida, melhorar hábito, porque muita coisa passa disso. E cabeça, né, Com também. certeza. Então, assim, A gente conversando aqui, eu imaginando, porque apesar da mulher saber que vai chegar nesse momento, da mesma forma quando a menina sabe que vai ter a menstruação, que vai iniciar, né, o ciclo reprodutivo, vai ter um fim também, né? Vai chegar no fim. Mas eu acho que quando a mulher recebe isso, talvez ela pesa. Isso, né? pronto. Eu acho que pesa. Então você já deve ter recebido no seu consultório mulheres que talvez fiquem fragilizadas ou não, estou enganado. Com certeza. Ficam, né? E eu lembrei agora de uma história interessante, porque assim, para você ver como para cada pessoa vai ter ali uma vertente diferente, uma Sim, interpretação diferente. Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente que aí ela chegou, aí ela tinha vindo a consultar, acho que há 1 ano e pouquinho, mais ou menos, né? Então ela, da última vez que eu vim, realmente eu não menstruei mais. Aí ela chegou morta de feliz, porque não menstruou, porque quando menstruava era rios de sangue, tinha muitos sintomas, Sim. que é outra coisa que hoje também a gente consegue tratar tão Consegue, bem, melhorar sim, a qualidade de vida. consegue controlar, Então, né? ela poderia ter tido uma qualidade de vida melhor e encarar para ela a menopausa, ela achou ótimo, porque passou por Porque todos esses finalizou sintomas, agora isso, né? finalizou esse ciclo. Sim. Mas ela poderia ter tido uma qualidade de vida melhor lá atrás, né? Tratando, porque hoje a gente Sim. também Tem, tem com muito certeza. tratamento que vai melhorar nesse aspecto. Então, para outras, é aquela questão relacionada à própria maternidade, né? Findou a vida reprodutiva. Né? Então, assim, para cada um vai ter ali o contexto diferente. Então, depende do que você está vendo naquele seu momento de vida. Sim. Mas, assim, acho que a grande lição é essa. É acompanhamento médico, porque você precisa fazer prevenção de doenças crônicas, né? Prevenção de doenças metabólicas. E ver essa questão de medicação, melhora de qualidade de vida como um todo. A gente tem que desmistificar, né? Assim, não tem mais esse tabu. Hoje o avanço da medicina, ele dá essa condição pra gente, né? Essa condição nesse período. É como você falou muito bem, são fases, né? É uma fase. Eu acho que quando a mulher entende que isso é uma fase, e quanto mais ela tiver um profissional ali ao lado dela para orientar, né? Os riscos que essa nova fase pode trazer vão ser muito minimizados, né? Ela vai minimizar muito. E eu acho que assim, a gente colocar sempre para a mulher em tudo, né? Que você vai fazer aquela balancinha ali, risco-benefício, né? O que você quer nesse momento? É quando a gente vai prescrever a contracepção, é na reposição hormonal. Então, assim, nunca vai existir nada perfeito, né? Claro, Nunca vai. Então, você vai ter sempre ali que conversar, ponderar, explicar, e é uma decisão conjunta. Claro. Não adianta eu chegar para um paciente, vou prescrever reposição hormonal para você e você vai tomar. Se ela não estiver consciente, ela não vai aderir ao tratamento, Com certeza. né? Então, o que a gente procura é conversar para ela, explicar realmente essa questão relacionada a benefício, melhor qualidade de vida, e aí a gente decide junto. Se a mulher não quer fazer reposição hormonal, você vai respeitar e você vai ver outras formas de tratamento para melhorar ali um pouquinho a sintomatologia, o que você pode fazer, né? Tratamentos mais alternativos. O importante é ela ter a opção, né? Exatamente. O importante é ela saber que existe a opção, saber que existe, que hoje a medicina está trazendo um leque de opções
para minimizar o impacto que cada fase pode trazer de negativo na vida de cada um. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem o podcast, ele vem trazendo, né, assuntos de temas sobre saúde e bem-estar, e um dos pontos que eu observo é isso, que existe hoje muitas informações, a medicina ela evoluiu de uma forma que ela traz uma qualidade, pode trazer qualidade de vida para muita gente, mas talvez as pessoas não saibam. Exatamente. Né? Talvez falta o acesso à informação. É incrível, né? Que hoje a tecnologia, aliás, a informação ela está tão, como a gente já comentou aqui, está tão disseminada, mas para alguns pontos ainda, algumas pessoas ainda têm uma barreira, né? Com certeza. E aí, profissional o ginecologista é o profissional mais indicado para fazer isso, né, doutora? E, doutora, a gente já está para finalizar, chegando próximo aqui a nossa conversa. Tem mais algum ponto que você acha interessante a gente falar sobre essa questão da menopausa? Foi tudo mais ou menos visto, né? Em termos de sintomas, né? De mudança de qualidade de vida, de tratamentos disponíveis. Então, eu acho que a gente conseguiu um desmistificar. Se você ficou até o final, com certeza você vai entender como essa questão da menopausa, ela é uma fase. Pronto, eu iniciei aqui a nossa conversa com um pensamento e agora eu estou com outro pensamento, porque realmente é uma fase. Você falou muito bem isso. É uma fase que a mulher vai passar. E muita vida ainda pela frente. Muita vida pela frente. Muito. É o início de como cada dia é, né? Exatamente. Cada momento que você passa é o início do resto da sua vida. É o início do resto da sua vida. Então, doutora, eu fico muito grato pela sua participação, tá certo? Vou deixar aqui o seu Instagram. É doutora Leila Lopes. É DRA Leila Lopes. Tudo junto. Você segue a doutora Leila. Lá ela dá várias dicas, né? Eu tô vendo aqui que tem bem atualizado o Instagram. Se você tiver interesse, você segue lá e vai acompanhando. E pegue o nosso conselho aqui da nossa conversa. Procure um profissional, né? Você que está próximo a chegar nessa fase, né? Já está começando a sentir alguns sintomas, ou antes mesmo, né? Já para se preparar. Procure um profissional, veja quais são os melhores, qual o melhor caminho você pode seguir, porque caminhos existem muitos e profissionais para lhe orientar nesses caminhos também existem muitos e bons profissionais, né? Como a doutora Leila, que trouxe aqui para a gente muitas informações. Doutora, muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Excelente. Muito obrigado pela sua participação. O podcast Fala Go, ele tem esse objetivo, né? De trazer informação de saúde e bem-estar para a população, principalmente hoje, a população feminina. Eu sempre digo, a gente quando fala de ginecologia, a gente fala muito da mulher, né? Claro que é o foco. Mas uma mulher com uma boa qualidade de vida, ela impacta na família toda, né? Toda, com certeza. Então, essa informação não é apenas para a mulher. É para o companheiro, para os filhos, para a família, né, para as pessoas que estão convivendo ali, porque se você está com essa informação na sua mão, passe para a mulher que está próxima a você, para que ela veja essas informações e procure um profissional, né, doutor? Eu acho que esse é o grande ponto. Acompanhamento, muito o acompanhamento. Com certeza. E como você falou, que às vezes a pessoa chegou como o seu exemplo, que a paciente chegou no seu consultório falando da menopausa, que ficou feliz porque parou de menstruar e ela sofria muito com menstruação, só que hoje existem tratamentos que você melhora a qualidade de vida, você está com um sangramento anormal, existem tratamentos para isso. Então se ela não vai, não, ela pode ter os sintomas que ela tiver, ela não vai associar a gente vai repor hormônio, ela vai melhorar, porque ela vai associar o que ela passou ali de desfile. Exatamente. Né? Então em cada fase realmente a orientação e o tratamento adequado. Cada fase a orientação. Existe hoje a medicina, não dá para se igualar com a natureza, né? Porque ela é perfeita. Com certeza. Mas a medicina ela tá ali junto para melhorar com certeza a qualidade de vida das pessoas. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. Muito obrigado mais uma vez, doutora Leila. O podcast Fala Go, ele é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. Saúde e paz para todos. Até a próxima, se Deus quiser.